Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Compact Cash, o seu podcast compacto, descomplica o mundo financeiro. E hoje eu quero falar uma coisa com vocês extremamente importante: os erros que vocês cometem ao investir. Existem diversos erros que a gente pode cometer. Erros básicos, erros crassos, muito grandes, né? E erros totalmente corrigíveis e até aceitáveis. Então, é importante a gente entender um pouquinho disso aí. O que eu quero que vocês pensem um pouquinho? Primeira coisa, a gente já discutiu isso muito aqui, é preciso investir, a gente já sabe disso, é fundamental, os juros compostos vai gerar lá na frente uma diferença muito grande aí, então é fundamental que você faça esse trabalho, né, de gastar menos do que ganha para poder sobrar alguma coisa e investir. Quanto mais você investir, melhor. Então segura aí seu patamar de vida, fica um pouco abaixo do que você poderia efetivamente para poder sobrar um pouquinho mais para lá na frente, quando a situação apertar, você ter de onde tirar, né? Então é o que vai te sustentar lá na frente, é o que você está fazendo hoje. Lembrando aí que a gente tem diversos problemas aí, se a gente for pensar em contar, principalmente para quem é mais novo, com as aposentadorias, né? Quem já é mais velho já sofre bastante, que as aposentadorias são bem fracas. Quem é mais novo vai demorar muito tempo ainda para se aposentar, a tendência é só piorar. Mas, além de ter feito isso aí, você está conseguindo guardar dinheiro, e aí você tem que pensar nos investimentos. Então, um ponto que as pessoas às vezes fazem que erra bastante na minha visão é, por exemplo, colocar o dinheiro na poupança. Por que isso é um grande erro? Quando você coloca o dinheiro na poupança, você tem dois pontos aí. Primeiro, que o rendimento dele é muito baixo, normalmente não vai chegar aí para compensar a inflação, então seu dinheiro vai começar a perder para a inflação, isso é um problema seríssimo, mas o principal de todos os erros da poupança é que ele só rende a cada 30 dias. Ou seja, todo o dinheiro que você coloca ali e usa durante o mês, você acaba não rendendo. Então, isso é muito ruim. Então, é importante você separar, colocar aí, que seja num fundo de resgate automático ou num outro fundo qualquer, que vai te permitir ter uma liquidez aí um pouco maior aí, né, de no máximo um dia, para você poder se programar, mas obviamente vai ter que ter aquele valor que está ali em algo automático, para você poder passar o cartão e efetivamente pagar sem ter grandes problemas, igual você faz, por exemplo, no poupança. Outro erro muito comum que a gente tem é de achar que não precisa entender o investimento, não precisa entender o que você está fazendo, que é simplesmente fazer. Não, você deve estudar, você deve pesquisar sobre aquele assunto, entender melhor, perguntar para pessoas efetivamente que são especialistas no assunto, que você confie. A palavra confie é fundamental, então é importante que você vá, troque uma ideia com a pessoa, entenda, pergunte, até você efetivamente entender. Eu falo muito e às vezes as pessoas não pensam nisso, mas se alguém realmente conhece um assunto, ele sabe explicar aquele assunto para uma pessoa que não conhece nada. Então, o grande ponto aí, que é o grande papel para aquela pessoa que é leiga, é conseguir achar alguém que vai conseguir traduzir para ela de forma que ela realmente entenda o que ela está fazendo. Ela não precisa se tornar especialista, ela precisa entender. Tá? Então, você, ao precisar de um assessor de investimento, alguém que vai te ajudar, você precisa que alguém efetivamente te explique de forma que você entenda o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que aquilo ali é melhor, o que é pior, quais que são as vantagens e desvantagens, porque todo produto tem vantagens e desvantagens. Então é fundamental que a pessoa consiga te explicar isso. Outro problema que a gente tem às vezes é de simplesmente pensar assim, eu vou ali no meu gerente do banco e ele vai me dar um produto bom para eu poder investir. Bom, acontece algumas coisas. Primeira coisa, o gerente do banco às vezes não é um especialista de investimentos. Tem que entender isso, se ele é ou não. Pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Existem aqueles que realmente entendem e existem aqueles que são apenas gerentes de banco que estão ali para tirar pedidos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para poder ter aí efetivamente um controle, se faz sentido você estar escutando aquela pessoa que está se dizendo ali, uma pessoa que propõe te dar bons produtos para você investir, te fornecer ideias para boas escolhas, ou se é uma pessoa que simplesmente está ali tentando te vender os produtos que estão passando na carteira para ela poder passar. Então, um tirador de pedido. Existem os dois tipos nos gerentes de banco, tá? Não estou falando mal de gerente de banco,
Mas não é porque a pessoa é um gerente de banco que ela sabe de investimento. Tá? Então é importante a gente entender isso. Já o assessor de investimento, em teoria, também tem que saber, mas aí existem os maus profissionais e os bons profissionais. Mas no gerente de banco, ele ser um bom profissional ou um mau profissional não é a questão de saber ou não investimento. Tem outras coisas por trás aí, tá? Por fim, um outro ponto importantíssimo que a gente nunca pode esquecer de olhar é um grande erro que as pessoas cometem, que é de não fazer a reserva de emergência. A reserva de emergência é uma tecla que eu bato sempre. E por que eu bato sempre nessa tecla? Porque eu já vi muita gente precisar da emergência sem saber que ia precisar mesmo, que assim, não entendeu o que é ter uma reserva de emergência, não aceitou, não acreditou, e de repente, quando você vê, a pessoa não tem mais nada ali porque ela teve que vender coisas que ela não estava preparada para vender, né? Seja ações, seja fundos, seja qualquer outro tipo de produto, até imóveis, de uma maneira, carros, né, de uma maneira que não estava ali no momento correto. Por quê? Porque ela pegou todo o dinheiro dela e foi colocando em ativos que não são para formar a reserva de emergência. Eu já falei, eu gosto de trabalhar com uma reserva de emergência de 1 ano das minhas despesas fixas, né? Então, isso é fundamental para mim, mas o conceito geral, o pessoal fala aí de 6 meses, né? Alguns falam de receita, outros falam de despesas, então vai variar um pouquinho o conceito geral. Mas eu trabalho com 1 ano de despesas fixas, né? Então, das minhas despesas ali que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu gasto 1.000 por mês, eu tenho que ter 12, ponto. É isso, basicamente é isso, eu tenho que ter no mínimo 12 sempre guardado comigo. Por quê? Porque eu vou ter sempre 1 ano pela frente para poder me readequar. Mas significa que eu só vou ter esses 12? Não. O ponto é o seguinte, 12 é minha reserva de emergência. Além desses 12, eu posso ter outros produtos, um valor maior, vamos dizer, outros 12, que esteja ali em um investimento também com liquidez, com as mesmas características, pode ser até o mesmo investimento da reserva de emergência, que vai me dar uma tranquilidade para poder trabalhar outras coisas, que eu vou chamar talvez de reserva de oportunidade. Então, se você vai construir um imóvel, você precisa já ter dinheiro ali, mas a reserva de emergência fica parada. Se acontece, você vai comprar um carro, já tem o dinheiro ali, você vai utilizar ali. Se alguém te propõe um negócio, você vai utilizar aquele dinheiro da reserva de oportunidade. Comprar uma ação que caiu bastante por algum motivo que você acredita que vai se recuperar, você vai pegar dali. Então, são situações que você vai se adaptando ao longo do tempo. E aí, obviamente, você vai entendendo, mas sempre mantendo a sua reserva de emergência. E se acontecer alguma coisa, você precisar resgatar, o primeiro lugar que você resgata não é necessariamente a reserva de emergência. Você pode resgatar das suas de oportunidade, né? Agora, o grande ponto é repor para que sua reserva de emergência fique cheia novamente, né? Volte a ter 1 ano o quanto antes. Então, gastou da reserva de emergência, volte a colocar dinheiro na reserva de emergência. Bom, esses são alguns pontos aí, alguns erros que as pessoas cometem e dá para poder ser evitados de maneira simples. Então pensa um pouquinho sobre isso, reflete, deixa no comentário para mim aqui se tem algum erro desse que você já cometeu. E vou só dar mais um erro extra, que às vezes a pessoa não pensa nele, que é fundamental, que é pegar um empréstimo para algo que não é urgente. Tá? Então a pessoa às vezes pega um empréstimo simplesmente porque quer trocar de carro. Né? E não é que precisa trocar de carro para trabalhar, porque eu uso o carro para trabalho. Não, a pessoa quer trocar de carro para o status. E aí os juros acabam comendo tudo aí também. É um outro grande erro. Então deixa nos comentários aqui se você cometeu algum desses erros ou algum outro erro que você já cometeu, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Até a próxima.